Olá, pessoal, tudo bem? Vocês que vão assistir a live gravada ou os que vão assistir com a gente agora, gratidão pela presença de todo mundo. Enquanto a gente vai esperando aí as pessoas entrando, a gente vai cumprimentando aos pontuais aqui. Tudo bem, Alê? Seraldi, tudo bem? Mariana Mantovani, Kiki, tudo bem, querida? Do Vale, Adelina, vão aí se chegando. Oi, Celibela, tudo bem? Donizete, Leia, boa noite, boa noite. Hoje tô esperando uma live aqui de arraso, de arrasar corações, mentes e ouvidos. Vamos ver, vamos lá. Guacira, tudo bem? Ricardo Rocha, vamos lá. Oi, Juliana, tudo bem? Rosana Santoro. Eu também, viu? Que bom que você quer, Mariana, que eu também aqui tô mega curiosa, empolgada, né? Vamos ver como é que vai sair isso. Mas é o que tiver que ser, né? Nosso convidado hoje é show. Mas eu vou explicar para vocês, antes de chamar o nosso convidado, vou ficar de olho aqui quando ele entrar, vou explicar para vocês sobre o nosso projeto. Essa é a quarta live desse projeto Médicos que se Importam. E da onde veio essa ideia? A gente tem uma ideia atrás da outra, né? Mas enfim, da onde veio essa ideia? A medicina para mim é algo sagrado, sagrado. Eu sempre quis ser médica, sem ter parente médico. Foi um suadouro aí para entrar na faculdade de medicina, para me formar e cair na vida e começar a trabalhar, né? E a gente sabe que as condições de trabalho aqui no Brasil, gente, são para lá de difíceis para o médico. E a medicina tá muito em baixa, né? Se a gente pensar, a gente mais ouve notícia ruim da medicina do que notícia boa, e principalmente depois da pandemia, né? Mas eu que vivo esse meio, né, que sei que é difícil, que fazer uma boa medicina hoje é remar contra a maré todo santo dia da sua vida, eu sei que existem médicos daquele jeito antigo, de olho no olho, de ouvido atento, de atenção integral à saúde do paciente e de compaixão pelas dores de cada um. Eu sei que existem essas pessoas, né? E é por isso que a gente está querendo encorpar essa comunidade de médicos que se importam, porque é importante que a gente tenha mensagens boas para passar para quem precisa e que a gente tenha essa questão da esperança. A palavra do médico sempre foi importante, né? Mas hoje, com a medicina em baixa, com essas condições adversas de trabalho, que hoje eu não vou entrar no mérito, fazem com que muitos colegas acabem desistindo de fazer o seu melhor. Entram nesse ciclo, nesse jogo da vida aí, e realmente é muito difícil sair. Isso vai desanimando não só os colegas, lógico, mas os pacientes. Então aqui a gente quer fazer a nossa parte, né? Fazer o pouco que a gente pode, mas mostrar que existem pessoas que continuam remando contra a maré sem desistir, tá bom? Então o tema de hoje é enxaqueca e zumbido, ou duas coisinhas comuns nessa vida. A diferença é que enxaqueca todo mundo conhece um pouco, né? Zumbido nem sempre. Mas a gente vai mostrar ao longo dessa live como as coisas são ali, ó, juntinhas, tem muita semelhança entre elas. Então, o nosso convidado de hoje é alguém que vocês merecem muito ouvir, que é o Dr. Alexandre Feldman. Ele, por formação, é clínico geral, mas ele focou o trabalho tanto em enxaqueca, né? Escreveu o livro Enxaqueca Só Tem Quem Quer. Olha que título mais provocativo, né? É que nem assim, tá assim com o meu, né? Que é zumbido. Quem disse que zumbido não tem cura? Então, apesar de eu não conhecer pessoalmente o Dr. Alexandre, eu conheço o perfil dele, super identifiquei o trabalho que ele faz com o trabalho que a gente faz, e justamente porque a gente sabe como é difícil,
nada como ter um afim para conversar e passar para vocês ideias desse olhar integrativo das pessoas. Ele é super focado em enxaqueca. Se existisse o termo enxaquecólogo, né? A gente chamaria ele assim. Do mesmo jeito que as pessoas brincam comigo e falam que eu sou zumbidóloga. Então, hoje a gente vai juntar um pouquinho do nosso conhecimento da medicina integrativa para ver como é que a gente aborda esses dois sintomas aí, que são essas duas questões que são tão comuns no dia a dia. Muita honra, eu chamo aqui para dividir a tela o nosso colega Alexandre Feldman. Bem-vindo! Tudo Muito bem? obrigado. Eu comecei, tô rindo aqui do zumbidóloga. Ah, então, mas né? Tô Quando a melhor gente que foca muito... enxaquecólogo. Mas você já foi chamado de enxaquecólogo? Eu não lembro. Na minha época lá, mais contínua ali no HC, no corredor da Otorrino, tinha colegas que falavam, ih, lá vem a zubidóloga, olha, já tá fazendo barulho aqui. Mas você também é focada no zumbido, porque eu te conheço há muito tempo, porque tinha um grupo que entrou em contato comigo justamente porque era um grupo de pacientes teus, que tem, hoje em dia tem grupo de tudo tudo Sim, nesse mundo. sim. Mas isso não é de hoje em dia, acho que é 2004, uma coisa assim distante. E aí eles me acharam porque justamente acharam que eu falava mais ou menos a mesma coisa. E na época a gente era mais desprendido, então falava, vem dar uma palestra pra gente, sabe aquela coisa? Vai ser lá no meu prédio, não o meu, né? A pessoa que pediu, né? Vai ser lá no meu prédio, vai ter minhas amigas que tem zumbido, tal. E aí eu tracei uma série de paralelos. Então já estava me preparando para essa live já desde por aí daquela época. Então, olha, ó, demorou, né? Demorou. Vamos tirar o atraso aqui. Bom, mas o que eu acho que é bacana, assim, eu também conheço bem o seu trabalho. A ideia é que a gente foca, é mega especializado, mas a gente não tira a cabeça do todo, né? Os nossos pacientes não são ouvidos que zumbem ou cabeças que doem, É né? verdade. Então, essa abordagem que, né, tenta juntar o físico, o mental, né, o espiritual, o sentido da vida, a busca da pessoa, enfim, eu acho que isso é uma riqueza da medicina. Então, para mim é sempre um prazer encontrar, né, tá batendo papo com um colega que tem essa cabeça também, né? Porque senão a gente fica muito mecanicista só dando remédio, né? Médico é treinado para medicar, mas tem muitas vezes que a gente tem que ver a limitação dos medicamentos, né? Tem E muito pensar mais mais amplo. coisa que o médico pode ajudar além de só dar remédio. E aí o médico não aprende essas coisas. É isso aí, né? Então, no fim, apesar da gente ter um empenho na faculdade, a gente vai se encontrar no jeito de atuar na vida mesmo, né? É com a experiência do consultório, não é exatamente com o conhecimento da faculdade, né? Sim, Então a porque gente eu vai acho que se na moldando o faculdade você tempo aprende um todo. monte de coisa técnica que não vai, você não aprende muito ou quase nada, na verdade, sobre a arte. Você aprende só no máximo a ciência. É isso aí. Bom, vamos começar então falando um pouquinho aí de enxaqueca e de zumbido? Vamos embora. Me fala Pode se perguntar, enxaqueca. eu vou estar à tua disposição aqui para as perguntas, porque se você me deixar, se você me largar para falar, eu vou falando, e aí enxaqueca e zumbido, começa a viajar e a gente pode perder algumas perguntas, a não ser que você direcione mesmo. Tá Pode bom, perguntar. eu começo direcionando, mas, enfim, sinta-se à vontade. Estamos em casa, literalmente, não estamos? Então, vamos lá. Me conta um pouquinho do que você sabe aí de prevalência de enxaqueca, o quão comum isso é na população. Para a gente, no Zumbi, os estudos variam, mas, de um modo geral, tem um estudo aqui da USP de 2016 mostrando que em São Paulo, 22%, né, dos paulistanos tem zumbido. Quer dizer, uma a cada 5 pessoas, em média. É muito comum para as pessoas não terem noção sobre zumbido. Como é Eu, que é o meio de campo aí da enxaqueca?
que mais pessoas até já devem ter o zumbido quando ele é intermitente, quando ele é só veio, um tinido no ouvido. Aí talvez essa porcentagem suba muito. Então talvez esses 22 sejam assim os que têm mais zumbido. É. Mas enxaqueca. O duro da enxaqueca é que é diferente de zumbido. Porque diferente no sentido que zumbido você ouve. Então é muito simples. Você tem zumbido, ponto. Agora, você tem dor de cabeça, não quer dizer que você tem enxaqueca. É uma coisa completamente distinta. Então você pode dizer assim que existem cerca de 300 possíveis causas de dor de cabeça. A enxaqueca é só uma dessas causas. Tá certo que e aí sim, ela é bastante comum, muito mais comum que talvez quase todas as outras causas. Cerca de uma pessoa em 5 tem enxaqueca. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, de acordo com, sei lá, fatores desconhecidos regionais. Mas você pode pensar também uma pessoa em 5. Já é um fator em comum aí, pelo que você falou do zumbido. Com certeza. Tá batendo. Então, você vai ver como tem semelhanças aí. Me conta, você tem enxaqueca? Não, eu nunca tive enxaqueca. Quer dizer, na verdade, eu tive uma coisa levíssima e há não tanto tempo atrás. Alguma coisa que se pode dizer que foi uma enxaqueca, mas, por exemplo, eu estava, uma época, tomando café todos os dias. Aí eu achei, não está me fazendo bem isso aqui, porque eu já estou com muita ansiedade, não quero tanto café. Aí eu parei o café, e no dia que eu parei o café, eu vi exatamente como é ter uma enxaqueca. Veio, inclusive, com náusea, vômito, mas foi uma mini, porque depois que vomitou, passou. Aí umas 2, 3 vezes na vida, eu tive aura de enxaqueca. Durou tipo meia hora, 25 a 35 minutos no meu caso. Foi isso, a minha experiência é muito pouca com enxaqueca. O que acontece é que a enxaqueca, para você falar que é enxaqueca, ela tem que cumprir umas certas normas de definição, umas normas burocráticas, porque não tem outra coisa em comum com o zumbido, né? Porque você tem aí uma dor e o resto dos exames tá tudo normal. Então, do jeito que você tem assim a dor útil, você tem a dor inútil. A dor útil é aquela que o exame deu um negócio. O zumbido também. Você tem o zumbido útil, olha, tá tendo um troço lá no meu ouvido, etc., cérebro, e que eu fiz o exame apareceu. E tem aquele outro que não é, que nada parece estar causando esse zumbido. Então, isso também é uma coisa em comum. Não, com certeza. E olha só, eu tive enxaqueca, que eu saiba, né, que eu tenho identificado uma vez na vida, no 6º ano, naquela rotina de tomar café, que eu nunca tinha sido de tomar café, de virar à noite estudando para o exame de residência e dando plantão no meio daquele, né, do 6º ano. E uma vez eu estava atravessando a rua do HC para sair, né, para ir para casa. Aí eu tive uma hemianopsia, né, no olho esquerdo aqui, sumiu, ficou tudo cinza, a roda denteada. Eu falei, gente, que é isso? Socorro, né? No meu caso, eu já falei, olha, não tive a dor de aura cabeça. de enxaqueca, que legal. Eu fiquei assim mesmo com a minha reação. E eu nem pensei que poderia ter uma dor depois. Eu achei tive certeza que eu não ia ter a dor depois e não veio dor nenhuma depois. Foi ótimo. Pois é, né? Mas eu tô contando, te perguntando da sua história e contando da minha, para a gente ver que de fato é muito comum de vez em quando ter e pode não ser sofredor desse problema, né? Então eu queria te perguntar, você já teve zumbido? Intermitente, assim, eu de repente tô na coisa assim. Vai embora. Alguns segundos e para. Alguns segundos e para. Aí eu presto atenção, obviamente, mas eu não fico segurando ele lá. Eu deixo a vida passar.
Perfeito. Então, eu também. Eu já tive zumbido, o meu durou 2 meses e sumiu e não voltou mais. Então, somos dois aqui com os nossos dois sintomas de assunto, né? Já De tivemos assunto de uma hoje. ideia de como é a doença na própria carne, né? Exatamente, né? Então, e para a nossa audiência ver quanto isso de fato pode ser comum. Estamos os dois aqui, já tivemos sintomas, embora a gente não sofra com isso. Então, é possível ter sem sofrer, né? Acho que esse é um ponto. Dos seus pacientes com enxaqueca, é comum você ver tontura e zumbido neles e hipersensibilidade auditiva, ou mais comum é você ver fora do quadro sintomas aí otorrinolaringológicos? Não, é bastante comum no paciente com enxaqueca. Bastante comum. É só a gente perguntar. O paciente vem com a queixa da dor. E aí, se você pergunta, ele vai referir outras queixas. E o zumbido é uma queixa bastante frequente junto com a enxaqueca. Desses, o mais frequente é um zumbido intermitente, que a pessoa lembra de contar que tem. Existem Uhum. outros que têm um zumbido contínuo. Sim. Penso que o vice-versa seja verdadeiro. Pessoas que têm zumbido podem ter mais que 20% delas que sofrem de enxaqueca. Isso, e inclusive de quem tem um zumbido contínuo, na vigência da dor de cabeça, seja enxaqueca ou não, né? Mas o assunto hoje é enxaqueca, aí tem um acréscimo do zumbido, a hora que a crise passa, volta para a linha de base anterior, volta para aquele zumbido que já existia antes. Então, de fato, as coisas coexistem. Uma coisa que eu acho que é interessante da gente falar é que, sabidamente, né, a enxaqueca, a gente fala da cefaleia latejante, unilateral, em crise com fotofobia e fonofobia, né, com as intolerâncias à visão, a cheiro, à luz, a cheiro e a sons, né? E para a gente, o termo fonofobia, ao pé da letra, quer dizer medo de som. E Exato, é existe essa hiperacusia o termo isso correto. é hiperacusia. Então, É. o incômodo com sons que o enxaquecoso tem é o que a gente chama de hiperacusia. O volume está tudo amplificado. Então, se você abaixa o volume da televisão, abaixa o volume da voz, abaixa o volume do que for, a pessoa passa a ter mais conforto. É diferente da fonofobia que existe para a gente, que é Exato, o eu acho medo do assim som. um atestado sei lá o que, de nós médicos não saber o termo certo para o que está acontecendo com o paciente. E aí você invade um termo fonofobia e aí fica internacional. Você pega as autoridades todas, falam errado, É. ignoram solenemente o que se sabe que é hiperacusia, esse fenômeno de que o barulho incomoda. A pessoa não tem medo de barulho, inclusive é um problema psiquiátrico, fonofobia. Exatamente, exatamente. Mas enfim, e me conta como é que ficou sua vida de consultório com a pandemia, que eu queria ver se aconteceu na sua vida o que aconteceu na minha. Faz anos que eu vejo casos difíceis de zumbido, mas a pandemia chegou e as pessoas juntaram todas as causas de zumbido na mesma hora, na mesma pessoa. Então deu uma explodida de zumbido na pandemia, né? Porque existem causas como mudanças alimentares, o estresse, os erros de postura, aqui, as questões da cervical, as questões odontológicas. Tudo isso foi mexido na pandemia, com estresse, com a comida de conforto, com home office em lugares inadequados, com posturas inadequadas. Então, o zumbido fez assim, ó, né? É, A minha vida virou uma bagunça. eu Eu não, queria eu não saber como é que costumo foi para você com pensar enxaqueca. que foi uma explosão, mas você falou certo, quer dizer, Deus se olhar direito, foi. Por quê? Não que o fluxo de pacientes aumentou, é porque o fluxo de pacientes que referem uma piora desde março de 2020 é notável. Isso sim, tem muita gente com uma coisa em comum. Eu já tinha, piorou nessa época. Desde então piorou. Março, abril, maio de 2020.
Então, isso Perfeito. sim, isso teve um padrão de interessante, que todo mundo falando que piorou, quer dizer, todo mundo entre aspas, né? Mas muito mais gente, uma fração muito boa dos pacientes, dizendo que ali piorou. Tá. Então, não necessariamente novos casos relacionados Não um com a aumento dos pandemia. novos casos, pessoas que começaram a ter, mas também é porque eu não recebo, quer dizer, não é que eu não recebo, eu fecho a porta, mas, mas é que normalmente a pessoa quando começa a ter, ela vai no médico mais perto dela, do convênio, não vai no segunda, terceira, quarta opção, entendeu? Eu acabo pegando aquele que não que já foi no médico perto, já foi no médico longe, já foi no médico no estado, etc. E aí esse cara não é novo da enxaqueca. Então pode ser que a explosão tenha ocorrido, mas ainda não chegou a mim. Não refletiu tanto em você. Para mim foi uma super diferença, tanto que logo no começo da pandemia, ali em junho do ano passado, eu tive uma ideia para tentar conter um pouco do sofrimento, porque juntou sintoma com, né, com todo o medo da pandemia, a gente reativou um grupo de apoio que eu tinha, que era presencial, né? Fiz ele na forma de lives, num outro Instagram que eu tenho, que é o @zumbido no ouvido, aos domingos, achando que pelo menos aos domingos as pessoas iam estar mais em casa do que em outros dias que para quem tinha que trabalhar. E daí foi um projeto que deslanchou pra caramba, porque juntou essa questão das pessoas que sofrem com o zumbido, que não têm informação, que não podiam sair de casa, que não gostam de telemedicina, e a gente começou a fazer orientação, não consulta, né? Porque consulta não dá para fazer. Mas foi um projeto que eu me vi assim compelida a fazer porque senti na pele essa explosão de zumbido, né? Então, Eu para a gente lembro foi bem que diferente isso. lá na época, quando dia 14 de março, eu acho que foi, que tudo indicava que ia ter aí ia se fechar as coisas. Eu acho que foi por esse dia. E postei uma foto, tava lá no Ibirapuera, de camiseta amarela. E aí eu falei assim, olha, gente, pode ficar tranquilo que eu vou estar com vocês. Está lá no meu Instagram essa foto. E aí eu não fiz outro Instagram, mas eu comecei a fazer um negócio que eu não fazia antes. Mas foi bom para mim, aliás, porque senão acho que eu também ia ficar afetado por esse lockdown. O que eu fiz? Eu comecei a fazer live todos os dias. Todo dia Todos os tinha dias. live. Eu sentava, era live no sofá. Porque tava. Não chamei de uma coisa mais fancy. Era live no sofá e eu lá naquele sofá abria live de pijama, do que tivesse. E tinha as lives, muitas delas estão guardadas. Outras eu acabo não guardando, porque eu sou muito espontâneo. Então, quando eu sei que eu vou guardar a live, eu acabo estruturando ela melhor e tal. Se eu não guardei é porque a pessoa vai se aborrecer se ela assistir. Melhor tirar. Então, teve todo dia live. Então, foi alguma Enfim, coisa parecida, mais uma coisa em comum aí. são as formas de ajudar que a gente tem, né? Vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades, que eu acho que daí também fica fácil para o pessoal entender. Vamos embora. Você me conta se é mito ou verdade que a enxaqueca tem relação com jejum prolongado. As duas coisas, olha que interessante. É mito em um aspecto que eu vou te falar depois. É verdade no sentido que se você sofre de enxaqueca, tem uma boa chance de você ter uma dor de cabeça desencadeada por perder uma refeição ou atrasar uma refeição. Então podemos chamar isso de jejum prolongado. Mas é mito quando você pensa que se você, por outro lado, faz time restricted eating ou propriamente jejum, que é um negócio um pouco diferente, você altera teu metabolismo, altera tua mitocôndria, e isso pode repercutir numa melhora da tua enxaqueca. Então, à primeira vista, a pessoa sem a orientação nem vai tentar enveredar por isso.
Inclusive, se ela está muito descompensada, com dor, talvez ela nem deva. Ela deva primeiro fazer uma proposta que eu coloco no meu livro. Ou seja, vamos mudar assim agora, que já é difícil o suficiente. Depois de meses assim, aí a gente começa a ensinar time restricted eating e até mesmo o jejum. Mas tudo a seu tempo. Então, é as duas coisas, né? Perfeito. Para a gente no Zumbido também seria uma resposta parecida. Na verdade, a gente sempre pensou, a gente sabe que a cóclea não tem reserva de energia, né? É um monte de osso com líquido, não tem músculo importante e tem uma única artéria que leva sangue, que garante esse fluxo desse trabalho 24 horas por dia. Então, a gente sempre pensou que o jejum prolongado poderia ser poderia não, é uma falta de delivery, né, de energia para um órgão que não tem estoque de energia, não se sustenta. Tem muitas pesquisas sobre isso. Mas quando essa moda do jejum intermitente foi chegando, né, eu comecei a ver pacientes falando que se sentem bem com o jejum intermitente. E daí, no começo da pandemia, eu mesma tentei jejum intermitente para mim. Então, eu escolhia uns dias, ficava 12 a 16 horas sem alimentar. Eu também achei bacana, também foi bom para mim, para disposição. Mas o que eu acho que é importante da gente destacar? O jejum intermitente não é só ficar sem comer, mas sim saber o que comer nas horas que você come. Né? Exato, por isso que eu tento evitar falar sobre isso no Instagram, na mídia social, porque aí talvez um dia eu crie um curso sobre isso. Eu só não estou fazendo isso porque tem uma médica chamada doutora Maíra Soliani, ou Mayra Soliani, e ela é ótima no jejum, entendeu? Ela é a doutora Tanit do jejum, o doutor Alexandre Feldman do jejum. Então você vai lá, segue a doutora Maíra Soliani, ainda nunca fiz live com ela, mas ela é animal, ela é chegada direto do Jason Fung, esse pessoal do jejum. Então, eu acho que assim, você tem que adquirir algum conhecimento, porque não é direto. Então, nós médicos vamos encher a literatura de advertências que o jejum vai fazer mal. E aí eles vêm com hipóteses muito eloquentes, afinal só tem uma artéria ali, e aí essa artéria não vai ser suficiente para irrigar aquela estrutura. Então é óbvio que se você não comer vai faltar o aporte. Bom, pensa no cérebro, que tem um aporte de glicose ali imenso. E eu nem sabia que você me fazer essa pergunta, mas no meu caso eu tô desde ontem na hora do almoço, sem pôr nada na boca. Opa! Então, sou bastante adepto. Tá. Bom, então, mas teoricamente, meu cérebro estaria acabado nessa hora, né? Sim. Estaria sem açúcar nenhum. Mas ocorrem mudanças, flexibilidades metabólicas, onde o teu organismo consegue, então, parar de olhar para a glicose e olhar para o beta-hidroxibutirato como fonte de energia, né? Inclusive o cérebro. Não, perfeito. Eu acho que isso também é uma demonstração de que cada um é cada um, né? Como sempre, a gente sempre fala, cada caso é um caso, né? Tem gente com determinado tratamento vai se dar bem, com o mesmo tratamento o vizinho não vai se dar bem. Justamente, né? Justamente. Mas a alimentação, de qualquer jeito, eu acho que é a base da vida, né? Aquele ditado antiquíssimo das nossas avós, a gente morre pela boca, cada vez eu dou mais valor para ele, né? Enfim, e por falar em alimentação, então, Alexandre, como é que é a sua ideia em relação aos alimentos que de fato têm a ver com enxaqueca? Eu vi um post seu recente, não sei se foi hoje ou ontem, falando de que o queijo não é tão vilão quanto se imaginava. Fala um não só não é dessa tão questão. vilão quanto imaginava, mas o título da postagem é Queijo Pode, entendeu? Que é um negócio assim bastante diferente. Afinal, toda a literatura médica e todas as matérias de imprensa, rádio, jornal, todos os panfletos que a pessoa com enxaqueca recebe no final de uma consulta, não pode. O queijo está no topo da lista, entendeu? E aí eu fui descobrindo essas coisas. Afinal, eu tenho pacientes que, digamos, estão no topo
piores que não melhoraram com nada. E se eu dou queijo para esses caras comerem, eles estão melhorando, quer dizer que tem alguma coisa aí. E aí eu acabei descobrindo que o queijo não é o culpado da enxaqueca. O queijo, no máximo, é um desencadeante incomum da enxaqueca. Então, o que está acontecendo? Isso deve acontecer no zumbido de outra forma. A pessoa que sofre do problema, ela é ensinada, até de uma forma errada, a ficar tentando descobrir desencadeantes. Ela faz uma agenda agora e anota tudo o que te deu. Está aqui um papel dizendo as coisas que mais dão, só para te ajudar. Hoje eu tive dor de cabeça, comi queijo, então o queijo deve ter me dado a dor de cabeça. Quando, na verdade, tem muitas possibilidades desse queijo não ter sido o culpado. Principalmente em quem tem dor muito frequente. Essa pessoa pode ter tido a dor de qualquer jeito. Ou outra comida que ele atribuiu ao queijo, mas que, na verdade, foi aquela comida que deu. Se foi algum desencadeante dessa natureza. E o pensamento em relação a chocolate, vinho e café? É a mesma coisa do queijo? Não, aí ocorre o seguinte, tem mais um mecanismo por trás do queijo, do chocolate, vinho e café. O café tem um mecanismo farmacológico, uma ação farmacológica estimulante do sistema nervoso central. E a enxaqueca, e até na minha visão, o zumbido, compreendem um estado de hiperatividade no sistema nervoso central. Perfeito. Não combina. O chocolate, eu tenho um artigo antigo no meu site, esqueci o título, mas era um título assim engraçado. Como o artigo, esse de hoje o artigo chama Queijo sem enxaqueca. O do chocolate tem um título assim, mas ele faz tempo que eu não reviso esse artigo. E aí diz que, o que eu digo? O que você acha que você está comendo, que é chocolate, e na verdade o que menos tem ali é cacau e manteiga de cacau. Não, mas é o Com link. certeza. É o não sei qual. É 80%. Vai ver os ingredientes. Se você comer um chocolate, que é efetivamente chocolate, mas o que é um chocolate? É cacau e açúcar, no melhor dos casos. Mas poderia ter leite, como é que chama? Manteiga de cacau. Essas coisas todas são boas. Cacau, manteiga de cacau são boas. O açúcar começa a piorar. Então, é onde eu estava falando que, no caso diferente do queijo, o açúcar vai ter um mecanismo fisiológico ali que pode aumentar essa hiperatividade no cérebro. Tá. Pode desequilibrar certos neurotransmissores, exemplo, serotonina, que tem a ver com a fisiopatologia de ambas. E aí você falou do álcool. O álcool, ele pode ser um desencadeante, pode ser. Você tem algumas pessoas com dor de cabeça, que não é enxaqueca, mas teve um dia estressante, aí chega em casa, toma uma taça de vinho, resolve tudo. Agora tô calmo, finalmente cheguei em casa. Você tem aqueles caras que no escritório mesmo tem aquela garrafa de uísque e abre a garrafa e viram alcoólatras, porque virou calmante. Não estou falando bem, eu só estou dizendo, não tem enxaqueca depois, mas podem ter outras consequências, porque se apoiam nele como outras pessoas se apoiam em outros calmantes. E não tem a dor de cabeça. Então, no caso do álcool, ele é mais um potencial desencadeante, assim como qualquer outra coisa. Enxaqueca pode ser desencadeada por 1 milhão de coisas. Tem gente que toma até remédio para melhorar a enxaqueca e tem uma dor de cabeça desencadeada pelo remédio. Perfeito. O nosso pensamento aqui pelo ouvido, em relação aos alimentos que fazem pico de insulina no sistema digestivo de determinadas pessoas, então os doces, os carboidratos simples de um modo geral,
A gente sabe que tem pacientes que têm sintomas só do ouvido e não tem dor de cabeça, né? Então, o ouvido tem o zumbido, tem tontura, ele tampa, né? Tem até a perda de audição, mas ele não tem dor de cabeça. Então, dentro dessa fisiopatologia, a princípio, se aceita que é possível que no pico de insulina, para aqueles organismos que fazem, que o pâncreas manda bala a hora que recebe a glicemia aumenta, né? Então, essa superprodução de insulina poderia atuar na bomba de sódio e potássio que tem ali na cóclea, né? E provocar sintomas temporários, até esse pico de insulina abaixar. Então, são pessoas que, em geral, pioram depois de um almoço, depois de um lanche da tarde, que é sorvete, é carboidrato puro, né? E vão ter sintomas de ouvido 2 a 5 horas depois. Então, nem sempre elas fazem esse vínculo, né? Então, a princípio, a gente pensa assim em relação aos açúcares, né? Pode ter uma ação real no ouvido, nem sempre é matemática, comi, vou ter, hoje não comi, não vou ter, né? Porque o corpo também trabalha dentro de um aspecto de tolerância, então ele tolera algumas coisas e não tolera outras coisas, outras quantidades ou outras frequências de consumo daquela mesma coisa, daquele mesmo alimento. Então, acho que é sempre bom a gente ter esses dois raciocínios aí, né? Pode ser alguma coisa cerebral, pode ser alguma coisa mais localizada ali no Mesmo ouvido. porque ninguém sabe exatamente o que é. Com certeza, né? Então a gente fica nas elucubrações, mas enquanto isso vale a pena que o paciente mesmo seja senhor de si, como eu falo, né? É muito bom todo mundo observar como o corpo de cada um reage, porque a máquina é muito individual, né? É muito individual. Só que, olha, você tem ali, você mesma falou aqui uma hipótese, né? Mexer ali no mecanismo de bomba de sódio e potássio nos neurônios localmente. E aí, sei lá, aumentar os disparos, alguma coisa assim. E outras hipóteses podem existir, eu mesmo tenho outra. Mas parece que todas convergem no açúcar como um potencial problemático. Aí faz sentido. Pois é. Entendeu? A gente tinha um Então a gente professor. consegue criar um padrão para orientar o nosso paciente. Então, o cara que quer melhorar e quer mudar o estilo de vida para melhorar, a gente tem algumas orientações aí para passar, baseados nessas hipóteses. É o que nós temos hoje, é o que temos para hoje. É o que temos para hoje, né? Pelo menos que cada um se observe quando é que aparece a enxaqueca, quando é que aparece o zumbido, quando é que o ouvido tampa, quando é que vem a tontura, para que a gente aos poucos possa ver como que é para cada um, porque não é igual. Enquanto a gente na parte do zumbido tem alguns casos de cura, sumiço, né? Total, só de mudar a alimentação. E tem gente que muda a alimentação e o zumbido nem se mexe do lugar, né? Então, isso que eu acho que alguns pacientes têm dificuldade de entender, que o que é bom para um não é exatamente o caminho do outro, né? A gente sabe disso, mas às vezes é difícil de transmitir isso para os pacientes, né? Pode ser, pode ser. Existe uma variabilidade de resposta. Mas eu acho assim, quando a gente padroniza algumas orientações, você ganha uma maioria que tem resposta. Você não pode falar todo mundo, mas você pode falar cada vez mais pessoas, desde que você começou a prestar atenção, você médica, começou a prestar atenção em padrões de estilo de vida que podem beneficiar os pacientes, desde aquela época até hoje, esse número de padrões aumentou, não é o mesmo. Junto com esse número de padrões, o número de pessoas beneficiadas aumentou. Não é 100%, mas ele é bastante significativo, significativo o suficiente para você continuar falando essas coisas para os pacientes. Perfeito. Senão a gente largava disso. Ó, isso aqui quase não funciona, descobre aí sozinho, né?
Enfim, vamos mudar de assunto aqui, ó. Deixa eu te direcionar um pouquinho para a questão de enxaqueca com alterações de hormônios. Eu sei que você gosta desse assunto aí. Queria te ouvir falar nas deficiências de quais hormônios especificamente você mais vê os quadros de enxaqueca associados. Bom, aí nós temos, por exemplo, nas mulheres. Mulheres têm mais enxaqueca que homens. Isso tá bem definido. Então, tem muitos homens com enxaqueca, só que tem muito mais mulheres. Então, vamos dizer o seguinte: existe ali aquelas forças hormonais que atuam durante a fase reprodutiva. E é ali que tem a maior incidência, a maior prevalência de enxaqueca, dos 15 aos 45 anos, vamos dizer assim. E é bem nessa fase que você tem uma flutuação de dois hormônios que são ao mesmo tempo antagônicos e ao mesmo tempo complementares, que são o estrogênio e a progesterona. A progesterona é o hormônio fabricado essencialmente no corpo lúteo, que só acontece quando a mulher ovula, depois que a mulher ovula, que se forma o corpo lúteo. Se você não ovula, você não vai ter esse componente que é a progesterona. Mês após mês após mês, você vai acabar tendo o que pode se chamar de dominância estrogênica. Essa dominância não é que o estrogênio está elevado, você vai fazer os exames, está tudo normal. Só que está tendo uma desproporção, não veio aquela onda de progesterona na fase lútea. E isso tem repercussão no cérebro, por exemplo, porque o estrogênio tem uma ação estimulante do sistema nervoso central e a progesterona tem uma ação calmante do sistema nervoso central. Inclusive, ela tem um papel maior que esse, ela faz parte da bainha de mielina, então é uma coisa muito importante. E sem ela, você só pode esperar coisas ruins. E hoje em dia, sem esse conhecimento e a relação do estilo de vida com esses hormônios, nós estamos vendo um completo desprezo nas possibilidades de desequilibrar desde a adolescência. Hoje o anormal é aquela menina que não tem um desequilíbrio hormonal, que menstrua direitinho, não tem problema, porque o estilo de vida fomentado pela sociedade, pela família, trouxe isso, entendeu? Então, o desconhecimento é a maior doença e o conhecimento, às vezes, é o melhor tratamento. É isso aí. Para a gente também tem esse lado bem parecido. Então, as mulheres na fase fértil, com alguma frequência, ou tem zumbido na peri-menstruação, né? Ou na TPM, ou na menstruação em si, ouvido tampado e tontura, então o trio. Na gestação pode acontecer, né? Então, em geral, nessas mudanças hormonais da vida fértil pode acontecer. Mas para a gente é muito mais comum ter zumbido e tontura no declínio gonadal, né? Ali no climatério ou na menopausa propriamente dita. Mais comum do que na vida fértil da mulher. Então, realmente, o declínio gonadal para a gente faz diferença nos homens, né? Então, a menopausa, a mulher sabe que tá, por causa da irregularidade menstrual. A andropausa, o homem não necessariamente sabe que tá na andropausa. E as duas coisas fazem diferença para ter mais zumbido, tontura e ouvido tampado. Por outro lado, eu gosto muito de uma linha da hormonologia aí que fala que quando está tendo declínio gonadal no homem ou na mulher, a melatonina já foi para o brejo faz tempo. Então, muita gente acaba tendo distúrbios do sono, às vezes porque já tem uma deficiência da produção de melatonina que pode começar lá pelos 35, 40 anos, né? E aí sim, não dormir bem pode provocar zumbido em muitas pessoas, né? Mudar o ciclo vigília-sono. Eu acredito que tem alguma relação aí com enxaqueca também, você me fala, mas melatonina, hipotiroidismo, né? Principalmente os casos que tem ali uma deficiência do T3,
que nem é tão investigado pelos médicos nos exames de rotina, né? Fica no TSH, fica no T4, T4 livre, mas T3 é o que vai varrer o corpo todo, vai entrar em tudo quanto é cantinho, né, do E tem uma corpo. ação mais poderosa também do que o T4. E Exatamente. a gente, quando dá só T4, conta com o fato que ele vai se transformar em T3. Muitas vezes ele não vai se transformar em T3 o suficiente. Exatamente. Então a ideia seria T3 também. E aí, para piorar, tem casos que estão com todos esses índices normais. E aí você vai fazer um ensaio terapêutico para ver se melhora e uau, melhorou. Então, bom, coisas, né? Que a gente vê essas coisas com alguma frequência, né? Enfim, melhora. Então, melatonina, vitamina D, né? Que hoje está sendo considerado um hormônio D. O T3, né? No hipotiroidismo e os hormônios gonadais, eu acho que tem cada vez mais eu estou vendo vínculo com zumbido e tontura, né? Então, pode ser que tenha aí uma semelhança com a enxaqueca também. Vamos elaborar um pouco mais a melatonina, porque Vamos. temos visões diferentes. Vamos. Se disse que ela declina. Eu não vejo assim. Eu acho que quem declina são os nossos hábitos. Porque os nossos hábitos declinam, a melatonina segue o naipe que está sendo jogado. Então, não, perfeito. Perfeito. Na enxaqueca, tem aí todo um protocolo terapêutico com melatonina. E eu não recomendo, até fiz um vídeo no meu YouTube, olha, não recomendo. Por quê? Ontem eu fiz ontem ou anteontem, numa live, eu até falei que nós médicos estamos tentando ser mais sábios que a natureza. E na natureza a gente só fabrica melatonina se a gente estiver dormindo profundamente, e o sono delta na escuridão total. E hoje, assim, só em pensar em escuridão total, ninguém mais dorme escuro, porque tem o LEDzinho do ar-condicionado, o LEDzinho do remoto da net, o LEDzinho do como é que chama aquilo lá? Babá eletrônica, a frestinha de luz ali para não sei lá o quê, no corredor. Para não escorregar. Uma série de injúrias à produção de melatonina no nosso cérebro e uma separação completa da natureza da onde a gente veio e não pertence mais. Onde existiam os ciclos cósmicos de dia, de noites mais prolongadas, de uma luz diferente antes de vir a noite, aquela luz bonita do fim da tarde, que todo mundo olha da janela do carro quando está na estrada, chegando lá, mas não aproveita ela mais como o nosso ancestral devia fazer no fim do dia, entendeu? Porque não tinha, enfim, tinha que se recolher de qualquer jeito. Então, assim, minha abordagem é não usar a melatonina e tentar aproximar o paciente dos ciclos cósmicos, fazer uma sintonia cósmica. E não mais ficar parecendo que a Terra está parada, não existe mais rotação, não existe mais translação. Outra coisa que antigamente você dava 1 miligrama de melatonina, hoje você está dando comprimido de 10. Nos Estados Unidos é difícil encontrar algo menos de 10. E mesmo 3 seria muito. O que é muito? Mas não é muito. Mas aí o pessoal fala assim, não, mas a glândula pineal, ela vai fazer melatonina quando está escura, ela não vai mudar isso. Tá bom, digamos que seja isso. Mas você tem os receptores de melatonina, M1 e M2. Então aí você vai poder ter uma resistência desses receptores. E é um negócio que a medicina não leva em consideração. Inclusive, na tentativa de explicar doenças sem explicação, como o zumbido, essa sensação de tampa e destampa no ouvido quando não tem nada, as dores de cabeça, que a enxaqueca é uma delas, mas existem outras, porque a definição não acomoda outras dores de cabeça primárias. Então você vai ter, por exemplo, você falar do tipo tensional, que de tensional não tem nada. Eles fizeram estudos com, como é que chama aquilo lá? Que nem a da biofeedback, para ver a tensão nos músculos. Sim. De quem tem
você preenche os critérios diagnósticos de cefaleia do tipo tensional e quem preenche os critérios diagnósticos do tipo da dor de cabeça do tipo enxaqueca. E chegaram à conclusão que o paciente com enxaqueca tem mais tensão nos músculos entre as crises. Não estou falando na crise. Ok. Do que cefaleia do tipo tensional. Paciente com cefaleia tensional. E aí fica aquilo. O que é cefaleia do tipo tensional? É uma tensão muscular? É uma tensão psicológica? Provocando as dores de cabeça? Sendo provocadas pelas dores de cabeça, que eles não têm resposta para nada. Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente fala, tudo que a gente lê, são hipóteses, de novo. E você está livre também para fazer uma hipótese desde que a tua hipótese acomode a hipótese existente. Assim que eu gosto de trabalhar, até mesmo para poder dar orientações de alimentação, sono, que nem a gente está falando aqui da melatonina. Aí, e pensando em resistência de receptores. Aí com essa resistência eu não sei o que pode acontecer. O que eu sei é que a melatonina está no topo da hierarquia dos hormônios e dos neurotransmissores. O que eu sei, por exemplo, é que da produção de melatonina depende a produção de estrogênio e da progesterona e da testosterona e da androstenediona, de todos os hormônios esteroides, cortisol, entendeu? Eu não gosto de mexer com ela, porque ela está muito em cima, muito no topo, ela é muito escondida, ela é produzida lá nas profundezas do cérebro, olha só. Lá na caverna. Maluco. Lá no meio, naquela glândula pineal escura que não pega luz, só que ela é guiada pela luz. E o termo melos quer dizer preto, de tão escuro que tem que estar para você fazer melatonina. E esse tipo de... Só de pensar em tudo isso que eu te falei, eu falo, meu, deixa esse troço em paz, mexe com as outras coisas, interfere com as outras coisas e deixa a melatonina, manda o cara dormir mais cedo, né? Mas é assim, eu acho que dentro da questão de ritmo, ter ritmo de sono é uma coisa importante e eu acho que é um dos critérios, acho que mais fáceis das pessoas aderirem. Mas eu acho que na prática o mais difícil é de fato desconectar da luz da tela, do celular, do tablet, da televisão, etc. Isso, né? que a gente está Uma fazendo hora é a pior antes coisa ou... para um bom sono, na verdade. né? Aqui Exatamente. todo mundo na tela. Então, eu não sei o quanto você tem sucesso com essa questão da higiene do sono, né? Para não dar melatonina, mas enfim, é difícil. O bom, meu lado bom, é que a dor, meu, você faz assim, você manda o cara, você faz o seguinte, você sai daqui agora, para melhorar essa dor, você vai de joelho até a Catedral da Sé e volta. A pessoa vai. Então você fala, melhora a dor? Melhora. Vai dormir cedo. O cara tá dormindo cedo na hora, não tem discussão. Entendeu? Porque o desespero é muito grande. Então, no meu caso, eu já pego o paciente num estágio. Quem está nos vendo aqui, 95% não está nesse estágio. Entendeu? Então, eu não faria isso, não dormiria cedo. Eu gosto de dormir às 3 horas da manhã. Tá bom. Mas se um dia você piorar de um jeito que você entrou no desespero, nada funciona, etc., provavelmente você vai. Entendeu? Aí, por isso que eu acabo, digamos assim, esse tipo de orientação acaba prosperando no meu serviço, porque eu acabo pegando esse tipo de paciente. A dor, ela é soberana. Não, com certeza. Com certeza. Super concordo com você. E nessa questão da melatonina, quando eu falei do declínio, né, que você falou, a gente pensa diferente. Você se expressou bem melhor do que eu concordo. Na verdade, ela declina por causa dos nossos hábitos. Não é que se a gente tivesse a vida dos nossos antepassados, que estaria com falta de melatonina aos 35 anos. Mas a vida de hoje faz com que ela vá embora antes de qualquer outro hormônio, né? E a minha luta é eu mesmo e o meu paciente tentar navegar
nessas cavernas elétricas que a gente vive da melhor forma possível, para ver se aí melhora de dentro para fora, de modo a precisar o quanto menos do médico e dos seus tratamentos. Uhum. E é por isso que eu gosto muito, de outro lado, da mídia social. Porque vai ter um pessoal que só de ouvir isso já vai mudar alguma coisa no estilo de vida. E essa coisa do estilo de vida já pode, como você falou no começo que você faz, dar uma melhora muito grande naquela pessoa. Com Mas a certeza. outra não melhorou. Tá, mas não é uma coisa só. É uma ação conjunta. Quanto mais coisas você faz, e essa ação conjunta pode compreender o tratamento, pode compreender a intervenção médica. Não é uma vergonha fazer intervenção médica, afinal, somos médicos, queremos melhorar os sintomas do paciente. Mas nada como o paciente tentar também interferir na causa do problema, coisa que nós médicos não conseguimos. Perfeito, Alexandre, perfeito. Me conta uma coisa, nos seus pacientes, você vê ou você costuma investigar a associação de enxaqueca com deficiência de vitaminas e minerais, ou isso não faz parte da sua rotina? Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou... Às vezes o paciente já vem com um monte de exame querendo me mostrar. E aí a gente entra normalmente em conflito, porque eu não gosto disso. Eu quero ouvir o que você tem, eu quero ser o cara que... Você não pode me contaminar. Eu já brigo com o paciente, ele me fala o que os outros médicos falaram. Eu também já falo isso. Não me conta o que os outros médicos falaram. Deixa eu raciocinar sozinha. Isso, e assim, o valor que eu vejo na minha consulta está em eu formar raciocínio. Ou eu te dizer o que eu acho que você tem e o que eu acho que você devia fazer. Depois que eu botei isso para fora, você pode falar o seguinte: mas eu fui no outro médico e ele falou que eu tenho aquilo. Aí, Nossa, eu faço esqueci. igualzinho, igualzinho. Então, aí eu não vejo exame, eu não peço. Só se, nessa hora desse raciocínio, eu falo, isso aqui tá me parecendo que precisa fazer um exame. Falamos da tireoide, por exemplo, mas podíamos ter falado de alguma deficiência qualquer. Entendeu? Só para você ter uma ideia da loucura, porque você não sabe quem vai vir na tua frente. Eu me lembro de uma, veio com sintomas, e aí ela falou tudo que ela tomou. Depois que ela falou, todo o quadro dela, atípico. Ela começou a falar algumas outras características, e todos os médicos que ela foi, e tudo que ela fez. E aí eu não lembro das nuances, do porquê que eu logo falei isso. Aí eu falei, sabe o que você pode ter? Você pode ter doença de Lyme. Tem uma Lyme brasileira. Que não é a Lyme americana. Você pode nunca ter ido para os Estados Unidos, ficar numa fazenda. Ela falou, mas eu já fui, já fiquei. Pior ainda. Lá tem a carrapato? Tinha. E aqui? Então você tem 2 motivos para ter Lyme. Entendeu? E aí ela saiu com um pedido de exame para Lyme. Entendeu? O do Western Blot para Lyme, para fazer nos States. O Fleury manda para os Estados Unidos. E deu Lyme. E aí ela tratou Lyme. Não comigo bem o mais. raciocínio, Não tratou né? mais comigo, porque eu trato só enxaqueca. Meu negócio foi descobrir que ela não tinha enxaqueca, entendeu? Mas você sabe, é bem o raciocínio clínico. Você sabe, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu queria ser clínica ou psiquiatra, porque eu falo, nossa, eu adoro o comportamento, adoro o raciocínio. Fui fazer otorrino por causa de cirurgia e no meio das cirurgias encontrei o zumbido, que é clínico e psiquiátrico. A gente tem isso super em comum. É o raciocínio. São coisas difíceis de tratar lá fora, né? O paciente com enxaqueca... quer ver um troço em comum? O paciente com enxaqueca é considerado, por nós médicos, o paciente chato. Por quê? Porque não melhora. Depois volta, tá igual, não melhorou. Entendeu? Zumbido também. Tipicamente é assim.
entendeu? Então requer uma dedicação diferente, né, para a gente tentar realmente encontrar estratégias que resolvam esse paciente. O que é resolver um E, paciente? Melhorar a qualidade de vida. Né? Para o caso da dor, é ele não perder mais compromisso com a dor, entendeu? No caso do zumbido, deve ser a percepção dele também. então, É mas individual. por isso que você está aqui no nosso projeto Médicos que se Importam, né? Porque tanto os seus pacientes quanto os meus pacientes tendem a ser marginalizados, ignorados, rejeitados por muitos médicos convencionais, né? E principalmente se você é forçado a trabalhar num esquema de 10, 15 minutos, não dá tempo de ouvir o conjunto de queixas que os nossos pacientes têm. Então, sim, é fato que a gente precisa encontrar estratégias para ajudá-los. E isso envolve necessariamente uma consulta mais longa, né? Um olhar atento e uma vontade de fazer diferente. É por isso que a gente teve essa ideia do médicos que se importam. Se não, com a enxaqueca, numa consulta curta, vai para a medicação, com zumbido, vai só para a medicação, e a gente não olha toda essa periferia que eu acho que é super importante para ter sucesso no tratamento. E aí, complementando, finalizando a tua resposta, se, por outro lado, eu, ao conversar com a pessoa, ficar com a hipótese que essa pessoa tem enxaqueca, eu sou capaz de não pedir exame nenhum. Nenhum exame de sangue, nenhuma tomografia, nenhuma ressonância. Porque se eu pedir, eu estou traindo a minha hipótese. Se você acha que é enxaqueca, esse exame vai dar normal. Você não está num pronto-socorro. Você está numa consulta eletiva com o médico, ele não vai ser a última consulta. Entendeu? Nós vamos começar. Por quê? Porque a gente fez uma hipótese diagnóstica. Não fez duas hipóteses diagnósticas. Se tem uma segunda possível, a gente vai pedir o exame que precisar. Deficiência de alguma coisa. Mas normalmente essas deficiências a gente vai descobrir depois. Depois que a pessoa começar a não melhorar com o que você mandou ela fazer. Ó, vamos fazer isso. Agora volta daqui a um mês. Como é que tá? Se a maioria melhora, que você criou essa hipótese da melhora, o exame parou de ser necessário. Você acertou a tua hipótese. Não melhorou. Se você ainda está com o pé firme nessa hipótese, ainda pode melhorar alguma coisa no tratamento dela. Volta daqui a um mês de novo. Vai chegar uma hora que nada está melhorando. Talvez você tenha outra coisa. Agora, vamos fazer uma ressonância? Ah, mas eu já fiz. Não, vamos fazer de novo agora. Não, mas aí vamos buscar pelo em casca de ovo. Entendeu? E aí você pode descobrir que, sei lá, alguma enzima que você deveria ter para fazer vitamina B3 está faltando. E aí a N-acetilcisteína podia estar melhor. A gente começa a fazer umas doideiras no paciente. Às vezes ele melhora por aí. Então, mas você sabe que tem uns 3 ou 4 anos que eu acabei me envolvendo um pouco mais com esse estudo de vitaminas e minerais, que são coisas que eu não aprendi na faculdade e, pelo contrário, saí de lá, não só não aprendi, como saí de lá achando que quem lidava com isso, né, era uma bobagem. E nada como a gente ter colegas que vão inspirando a gente e mostrando um caso, mostrando outro. E às vezes é diferente do que o que a gente vê na literatura mesmo, né? Porque até chegar numa publicação, já tem que ter um conjunto de casos, já tem que ter aval para publicação. Então, é um baita processo que eu sempre penso que se a gente ficar esperando a literatura mostrar o que a gente deve fazer, a gente fica de mãos atadas, né? Fazendo Aliás, a o que gente todo pode mundo faz. simplesmente consultar um computador e vai sair o remédio para você, não precisa ir no médico. Exatamente, exatamente. Então, hoje eu dou mais valor do que o que eu dava antes, né, de 4 anos para trás, para essa questão da vitamina D, da vitamina B12, do ácido fólico,
do zinco e do magnésio, pelo menos essas 5 coisas, né? Então, eu tenho incluído isso, até porque não é tão fácil a gente ver clinicamente se o quadro de um ou de outro, da deficiência de um ou de outro existe, né? O magnésio é importante para o cérebro, é importante para o ouvido, é importante para o intestino. Então, eu sempre pergunto da digestão da pessoa para ter uma noção de como como são os sintomas gastrointestinais, para a gente também tentar ver se pode clinicamente ter alguma coisa. Mas, de qualquer jeito, o solo do Brasil é bem pobre em magnésio. Então, a gente pode também pensar na possibilidade de que os nossos alimentos a gente recebe menos aporte de magnésio do que pessoas em outros países. Então, acho que o magnésio passou a ser importante para mim. Tinha pesquisas antigas mostrando que poderia ter a ver com hipersensibilidade auditiva, né? A vitamina D hoje, a deficiência de vitamina D hoje, tem pesquisa com um monte de coisa, um monte de sintomas diferentes, né? Porque a gente parou de tomar sol muito antes da pandemia. Enfim, hoje eu dou mais valor, né? Então, só para deixar registrado aqui. Se você me perguntar, olha, você repõe essas coisas e daí o zumbido some, eu não tenho essa resposta para te dar, né? Mas, às vezes, os pacientes que são poliqueixosos, eles têm zumbido e tem vários outros desconfortos, né? Questões de saúde, às vezes fazendo reposições, né? Uma B12, por exemplo, que tem a ver também com a condução de estímulo nervoso, de repente melhora outros sintomas. Então, acho que hoje eu tenho dado um foco um pouquinho, né, de mais atenção para essas minúcias que eu não aprendi. Eu acabo pensando igual a você, só que a minha abordagem às vezes difere. Por exemplo, quem está me acompanhando no Instagram, no meu perfil, pode testemunhar, que eu já falei 1000 vezes que o sol é melhor do que a suplementação. Sem Hoje dúvida. atendi uma paciente que mora no Nordeste, agora esqueci o estado, vou errar se falar, mas deve ser Pernambuco, alguma coisa assim. Eu atendi online. E ela falou, olha, eu não acreditava no que você falava. Mas desde na última consulta que você me mandou tomar sol e eu estou no Nordeste, eu não tomava sol. Não é questão de tomar sol, é ficar no ar livre. Porque me incomodava. Me incomodava, eu tenho enxaqueca, a luz me incomoda. Mas só que eu comecei a ver que a luz me incomoda, mas eu me permiti tentar. Eu percebi que a minha energia ao longo do dia começou a melhorar muito. Tem muito a ver com o nosso ATP, tem muito a ver muita coisa. A gente produz muito ATP e muito desse ATP vem da luz do sol, não vem da comida. Você produz mais ou menos o teu peso em ATP por dia. Então, precisamos da energia solar, nem que seja na sombra. E isso para ela foi determinante. Ela está feliz da vida, está com um humor fantástico, ainda dói a cabeça. É bem como você falou. Você falou tudo agora. Eu só estou reforçando e te falando que às vezes, olha, outra abordagem, a minha mais como é que é? Raiz. Exatamente. Não é que eu não dê magnésio para as pessoas, mas a minha justificativa é diferente. Então, por exemplo, eu não sei até que ponto nós somos deficientes em magnésio, afinal, o magnésio, independente do nosso solo, está nas plantas. Ah, mas espera aí, mas clorofila, lembra da hemoglobina? Hemoglobina é uma molécula linda, quem viu ela pela primeira vez na foto, que maravilha. A clorofila é quase igual, só que em vez de ter um ferro que vai deixar vermelhinho, tem um magnésio no meio que vai deixar verdinho. Então, planta verde tem magnésio, ponto. Então, eu, em vez de olhar a dosagem, né, fazer um exame de magnésio, eu já vou dar o magnésio. Por quê? Porque doses farmacológicas de magnésio, independente se você tem ou não uma deficiência, tem uma ação no cérebro. É um mineral natural que
Se der bastante, Perfeito, acalma o perfeito. cérebro. Então eu dou. Muitas vezes eu dou. Realmente faz parte. Então é a mesma coisa. A única coisa é que a gente se justifica com explicações diferentes e todas elas são hipóteses. Nenhuma delas está errada ou está Perfeito. certa. Nós estamos convergindo no mesmo lugar e a conversa se enriquece. Só isso. Perfeito, é isso aí, né? Se todo mundo ficasse concordando o tempo inteiro, a vida seria boring, né? Então é isso. A ideia é ter opiniões diferentes, explicações diferentes, que é assim que a gente cresce, Mas que né? convergem na mesma conduta. Se dá magnésio, eu dou É, magnésio. exatamente. Bom, por causa do horário aqui, eu vou só te fazer a pergunta fatídica e vou te explicar. Para mim, acho que como o zumbido é muito rotulado negativamente, gente, olha, coitado, tô para ver um sintoma que é tão rotulado como o zumbido. O rótulo é zumbido não tem cura. Então, vira e mexe, os pacientes me perguntam, doutora, zumbido tem cura? Para você perguntam isso? Enxaqueca tem cura Só ou aqui não? na live tivemos umas 400 perguntas sobre isso, inclusive comentários assim, meu médico falou que não tem cura o zumbido, que não tem cura a enxaqueca. Perguntam. Então, dá a sua opinião aí sobre o que você responderia para alguém que pergunta: doutor, enxaqueca tem cura? Eu posso me curar? Então, a medicina não tem a cura da enxaqueca. O médico não tem a cura da enxaqueca. O remédio, o suplemento, a intervenção não farmacológica ou farmacológica não curou a enxaqueca. O que visa? Pode jogar fora? Não. Visa minimizar a frequência, intensidade e duração dos sintomas, o que é ótimo. Continue indo ao teu médico, porque ele pode efetivamente te dar qualidade de vida, diminuir teus sintomas. Ah, eu tinha todo dia, agora eu tenho 3 vezes por mês. Tá bom, você não está curado. Ah, mas para mim eu estou curado. Tá bom, ótimo, não vou discutir. Mas a rigor, se você largar desse tratamento, volta tudo. Entendeu? Você está bem e a gente está tratando que, bom, existe a tecnologia, existem as drogas, existem os remédios naturais, eu adoro a acupuntura. Desde que a pessoa melhore, tá tudo bem. Então a medicina é boa, só que ela não cura. A farmacologia não cura, os tratamentos não farmacológicos, etc., acupuntura, homeopatia, não cura, entendeu? É para tratar sintoma. Mas você, ninguém pede de se curar. Isso ninguém pode negar. Então, o médico que fala não tem cura, ele está errado. Ele está literalmente errado. É. Porque nada impede você. Tem gente que se curou de coisa muito pior que zumbido no ouvido e enxaqueca. Podemos falar sobre câncer, né? Aqueles piores, às vezes. Glioblastoma multiforme, entendeu? Pessoa, entendeu? Como? Bom, cada uma de um jeito. Tem gente que foi lá, teve milagre lá registrado lá no Santuário de Fátima, Santiago de Compostela, sei lá onde que a pessoa foi, o que ela fez, o que ela pensou, quem ajudou, quem catalisou, se ela sozinha. Mas uma coisa eu sei, se a doença se regenera. Isso está no nosso dia a dia. O DNA se regenera. Você pega, o sol bate na tua pele, ele penetra na pele, nas células, ela quebra o DNA, milagrosamente tem um processo de reparo. O outro feixe de DNA vai lá e repara esse outro DNA que quebrou. Você se corta milagrosamente por mecanismos que a medicina jamais poderia imitar, aquilo vai fechar, vai cicatrizar. Como não dizer que não se curou? Como não dizer? É negar o óbvio que está na tua frente. Então, como que eu gosto de pensar?
é uma ação conjunta. Lembra o meu livro? Enxaqueca só tem quem quer. Por quê? Porque requer um esforço pessoal conjunto. Entendeu? E se você se curou, não é culpa do médico, é culpa tua. Porque a medicina ainda não chegou, nem vai chegar, porque é uma coisa do teu estilo de vida, das tuas decisões, dos teus gostos. Ah, eu sou notígrafo, eu não durmo. Tá bom, eu vou ter a vida inteira para te encher de drogas e tratamentos. Se você tem outra intenção, pode tentar por aí também, entendeu? Então é assim que eu vejo a cura das doenças. Ah, com certeza. Acho que tudo que você falou fez muito sentido para mim, para quem está assistindo. Da parte do zumbido, como que eu organizo a minha cabeça? Porque, assim, o rótulo é muito negativo no Google, fora do Google, dos professores para os alunos. E eu vejo o quanto as pessoas sofrem numa consultinha com o Google, fala assim, nossa, não tem cura, e murcha, né? Murcha totalmente. Ela já introjeta que ela tem uma doença incurável. E como a gente estava falando, tem causas muito simples de zumbido, né? Como essas alimentares, algumas musculares. Quer dizer, tem coisa que é muito simples de tratar. Então, eu nunca achei justo, sempre fiquei meio doída aqui internamente de todos levarem o mesmo rótulo, como se tudo fosse farinha do mesmo saco, né? Então, hoje, assim, há alguns anos eu levantei uma bandeira, vesti uma camisa de começar a fazer linhas de tratamento do zumbido. Então, hoje, qual que é o meu pensamento? A pessoa está aqui com zumbido, na primeira consulta. Ela quer, o sonho de consumo dela é chegar aqui, que é a cura do zumbido, que é se livrar, é desligar, é não ter mais. Como se fosse qualquer outro problema de saúde. Eu tenho e eu quero não ter. Só que o rótulo você tem, vai ficar com isso para sempre. Então, essa distância do sonho de consumo fica muito grande e fica frustrante, fica pesado só de pensar que vai ser assim com a vida inteira. Então, a gente vem aí, né, são 27 anos trabalhando com isso, mas a ideia é ver que a gente não precisa ficar na estaca zero, mesmo que seja difícil chegar aqui. Então, nem no 0, nem no 100%. Mas se você faz uma forma de tratamento e você anda para frente, por exemplo, você melhorou 40% ou 50%, ou porque o volume do zumbido abaixou, ou porque não é mais todo dia que você percebe. Tem dias que ele some, depois ele volta. Intensidade e duração. Exatamente. Então, se você melhorou 50%, não dá para falar que curou, porque cura é aqui. Mas também não dá para dizer que não melhora, porque não melhora é ficar aqui. Então, isso é uma forma de pensar que, para mim, parece muito lógica, mas as pessoas são binárias. Elas pensam, ou vai ficar assim, ou tem que ter cura. Elas não entendem que pode ter um meio do caminho, que é um degradê, né? Que é uma coisa gradativa, e que andar para frente já é, sim, considerado um sucesso de tratamento. Agora, a cura existe, ela pode, na minha concepção, ela pode existir. A cura clínica, quer dizer, eu tenho zumbido, mas eu não me incomodo, que é essa questão de você retomar a qualidade de vida. Então, o zumbido era um tormento, de 0 a 10 incomodava 10 ou 9, e ele passa a incomodar 2 ou 3. Ou seja, eu já durmo, eu já como, eu já concentro, eu já leio, eu já vou trabalhar, já sou, né, já saí da depressão, da ansiedade. Beleza, não é cura total, não é desaparecimento do zumbido, mas é uma baita de um sucesso para quem sempre achou que zumbido não tem o que fazer. Agora, a gente de provocação mesmo, de provocação, Alexandre, posso te falar, de tanto, sabe, ver todo mundo falando não tem cura, não tem cura, e isso é igual a ficar do jeito que tá para sempre, a gente foi buscar o outro extremo. Então, felizmente, a gente tem notícia boa, mas também para ser comentada com moderação, apreciada com moderação, que sim, existem os casos de cura total. Quer dizer, a pessoa vai no silêncio, tampa os ouvidos, presta atenção, não tem mais zumbido. Não é que ela tem e se adaptou, ela não tem mais. Então, o ano passado, a gente publicou os primeiros 80 casos e a gente continua fazendo essa pesquisa, apesar da publicação,
E hoje a gente está, em abril, a gente estava com 139 casos. Mas porque são casos meus que eu saio curando todo mundo? Não, é uma coletânea de vários profissionais aí, otorrinos, fonos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, me mandando os casos de cura que eles têm Para você e poder eu publicar, analiso né? todos. Eu homogenizo o processo, quer dizer, como era o zumbido, quanto tempo ele durou, o que você fez para melhorar e há quanto tempo você está sem zumbido. Então, essa investigação está na minha mão. Então, esses 139 casos vieram de profissionais diferentes. Inclusive, se você tiver algum, você me avisa, tá? Porque a ideia é que a gente possa, aos poucos, mudar essa história do não tem cura. Mas Justo, justo, justo. isso é diferente do todo mundo tem cura, né? Então, quando você falou do câncer, me veio super na cabeça te dar essa explicação, explicar para todo mundo, porque se câncer, que sabidamente é progressivo e pode ser fatal, tem casos de cura, como você falou aí do glioblastoma, de casos, né, que Outros até. você não imagina, mas pode curar. Imagina o zumbido que não é nem progressivo nem fatal. Então, quer dizer, é questão de usar os neurônios com a lógica. Tem que ter, no meio desse joio, tem que ter trigo, tá? E eu acho que é o bacana do trabalho do zumbido hoje, né, dos profissionais que acho que estão com essa cabeça mais aberta, é justamente que cada caso é um caso, sempre foi, sempre vai ser. Então, no meio do cenário negativo, não é todo mundo que é assim, né? Então, isso a gente vai aos pouquinhos mostrando que sim, dá para ficar sem zumbido, dá para melhorar 50% e não é uma fórmula mágica que faz todo mundo chegar nesse resultado maravilhoso. É tratar de acordo com o tipo de zumbido, a causa do zumbido e todo esse raciocínio que tanto eu fiz aqui, o Alexandre fez do ponto de vista da enxaqueca, que é igual. É Vai, não igual. é igual, é É muito como eu disse, parecido. nós podemos às vezes ver algumas coisas por ângulos diferentes, criar hipóteses diferentes, mas nós estamos chegando no mesmo tipo de conduta para os pacientes. É isso, né? E essa coisa, o tratamento individualizado e não protocolos que você faz tudo igual para todo mundo. Eu Né? espero Então, um dia poder conversar com mais calma com você para falar como que eu agrego a enxaqueca e o zumbido dentro do mesmo saco fisiopatológico. Não tem diferença, na minha opinião. que tal um dia a gente continuar na live parte 2? O que você acha? Eu acho que vale, mas acho que vale mais se a gente levar essa conversa pessoalmente, porque aí entra uma coisa mais técnica, né? Que vai envolver regiões na base do nosso cérebro, neurotransmissores inibitórios, que estão ali, tanto na enxaqueca quanto no zumbido, em desequilíbrio. E aí, essa coisa eu descobri na minha vida, desde tanto tempo na mídia social, que para você chegar e começar a falar, você vai causar mais incompreensão do que compreensão. Entendeu? Uhum. Só para você ter uma ideia, hoje eu falei queijo, lá no meu. Aí o cara clicou no link, leu o artigo inteiro, é um artigo de umas 2.500 palavras sobre queijo, aí fala da tiramina, aí fala da monoaminoxidase, aí fala um monte de doideira lá. Aí um médico, que eu fui lá ver o perfil do bicho, mas você não colocou referências bibliográficas. Meu, eu não sou o New England Journal of Medicine. Eu, eu leio algumas coisas e eu vou falando o que eu acho, pô. É um achismo. Mas é um achismo médico. É um negócio que alguém tem que explicar alguma coisa. É, Porque se você esperar publicar tudo, tem que lembrar que estudos custam milhões, se não dezenas, se não centenas de milhões. Quem paga para saber do queijo?
Com certeza. E até para publicar hoje se paga nas boas revistas, né? Então, quer dizer, publicação mesmo é muito mais focada Droga, no pessoal que está na linha acadêmica, né? Que porque se for precisa por falar causa do da queijo, tese. vai sempre, por melhor que seja, vai ser criticada, não é multicêntrico, não teve placebo. Que placebo que tem o queijo? Vai me desculpar, entendeu? Eu bloqueei o cara. Eu não só não respondi, como bloqueei. O cara não tem condições de. Então, você pensa se a gente começar a falar de hipóteses aqui. Ah, ok, ok. Eu tenho todo um livro para quem gosta disso, né? Aquele livro que se chama Enxaqueca, só tem quem quer. Eu tenho um curso online de dezenas e dezenas de horas. Aí eu explico tudo que eu acho. O que vai valer a pena é a gente ver terreno em comum com o que você já aprendeu na vida. Convite aceito, pode deixar. Boa. Pessoal, vocês vão ficar de fora por enquanto, sinto muito. Eu tentei. Bom, querido, foi um prazer te receber. Obrigado. Não, você é o professor Pardal aí, né? Finalmente aí. Mas Gostei. a tua energia é infinita também. Já te conhecia faz muito tempo de nome. Já sei que você agrega pessoas há muito tempo e que tem pessoas que, mesmo não agregadas a você, seguem os teus ensinamentos em grupos na mídia social. Então, quem sofre de zumbido no ouvido, ela é o melhor nome que você pode encontrar. Olha, talvez no nosso planeta. Muito, muito boa mesmo. Gratidão. Vai nela. Oh, ser elogiada assim não é todo dia. Gratidão enorme. Mas sim, eu acho que hoje a gente vem fazendo escola, né, há um tempo aí, e eu acho que as pessoas vão pegando o lado positivo de tratar o zumbido, né? Porque quando é um Sim, negócio parabéns pesado, pelo quem teu que se empolga? entusiasmo. Eu acho que o meu trabalho é até mais leve do que o teu, porque, como eu disse, eu trato uma dor. Eu mando e o cara faz. Você já não sei até que ponto que o cara faz, entendeu? Então você tem que recorrer a certas situações. Não, eu vou suplementar você. Fica calmo aqui que eu te ajudo. Eu já sou maldito. Eu já chego... Ah, já vai lá tomar sol, desgraçado. Ai, figura, não, dá vontade de continuar conversando muito tempo ainda. Mas, Tá enfim, bom. 1h30 já, acho que tá suficiente, né, Ah, para essa primeira parte. Eu vi que, ó, o pessoal tá adorando aqui, dupla fantástica, parabéns, que bom. Torço pela segunda, foi muito bom. Que bom que vocês gostaram, porque esse é o reconhecimento que a gente tem por vocês, de fazer um bom trabalho, sabendo que vocês vão gostar e vão poder levar para casa o conteúdo aqui do que a gente fala. Ou aplicar, ou procurar ajuda para o caso de vocês. Acho que isso é o maior presente que a gente pode dar para vocês em reconhecimento. Alexandre, esperança. muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Só depois que eu te convidei que eu fiquei sabendo que eu era a terceira live da sua semana. Ah, Meu às vezes Deus eu do não faço céu, live né? nenhuma também. É tudo. Não tem um método assim muito. Mas enfim, muito, muito obrigada por você ter aceitado, tá bom? Até breve, prazer. Até breve, Tchau, prometido, tchau, pessoal. Até combinado. mais. Tchau, gente, até.